Oi a todos, me chamo Andrei, sou doutorando do Programa de Comunicação e Cultura da UFRJ e hoje, dentro da temática Assimetrias e Visibilidades e Hipervisibilidade, eu vim falar do texto A Máscara, da Grada Quilomba, e do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e relacionar os dois um pouco com a minha pesquisa que eu realizei no mestrado sobre bichas pretas, né, focadas na questão interseccional entre gênero, sexualidade e raça. Vou começar esse slide pela minha pesquisa, né, essa apresentação pela minha pesquisa que eu desenvolvi no mestrado. E essa pesquisa, ela é uma tentativa de escavar e construir a história, né, e as disputas que em torno do corpo dos corpos classificados como bichas no Brasil, né? Eu começo localizando, né, no meu trabalho, o Tibira, que foi um indígena tupinambá, considerado, né, dentro da história da sexualidade no Brasil, né, muito recente, como um primeiro caso de assassinato por homofobia no Brasil colônia, né? Então eu começo aqui com uma citação que também está localizada no meu trabalho, que é uma citação de um dos responsáveis e assassinos responsáveis pelo assassinato do Tibira, né, que eu coloco aí como um grande ancestral desses corpos bichos no Brasil, né, alvo dos primeiros movimentos de disciplinaridade e controle dos corpos desobedientes de gênero e sexualidade no entendimento dessa colonialidade que estava sendo instalada no Brasil, né? E é um relato do livro dele, Viagens ao Norte, né, de 1929, onde ele relata um pouco sobre esse assassinato do indígena Tibira, né? Vou ler aqui a passagem. Feito isso, levaram-no para junto da peça montada na muralha do Forte de São Luís, junto ao mar. Amarraram-no pela cintura à boca da peça, e o cardo vermelho lançou fogo à escorta. Em presença de todos os principais, dos selvagens e dos franceses, imediatamente a bala dividiu o corpo em duas porções, caindo uma ao pé da muralha e outra no mar, onde nunca mais foi encontrado. Esse é um relato bastante violento e imagético do que se estava naquele momento, né, em plena colonização do Brasil, sendo montado junto com as caravelas que aqui desembarcaram, né? Esse entendimento de que corpos que desobedecessem, né, determinadas normas, eles eram, né, chamados na época de sodomita, eram alvos de assassinato, o que não deixou, né, de ocorrer no Brasil, se a gente for pegar hoje os dados de violência, principalmente em relação a populações de travesti, a população das travestis, pessoas trans, no Brasil e na América Latina. E eu deixar também marcado que, mesmo que seja uma passagem de super violenta, contendo um teor violento altíssimo em relação a esses corpos, é importante a gente começar a localizar e nomear os verdadeiros assassinos desses corpos LGBTs aqui no Brasil. E marcar também um lugar que eu chamo de antes colonial, né? Essa passagem é importante dentro desse pensamento que eu venho desenvolvendo, principalmente para marcar esse lugar de um corpo e de subjetivação, de um corpo em processo de subjetivação, que ele é anterior ao processo de colonização, né? É também uma tentativa de negar esse processo todo colonial no qual a gente está inserido, né? Então, eu trago o Tibira para realmente mostrar, né, que nossos corpos estavam e eles existiam muito antes de todo esse processo de colonização que o Brasil e outros países viveram e que não acabou, né? Então é bom a gente também afirmar sempre que o pós-colonial não existe. Esse pós, né, esse prefixo que marca uma tentativa de superar, ele na verdade
é só um prefixo, né? A colonização no Brasil ela continua, como bem diz Ailton Krenak, né? A gente é invadido cotidianamente, seja através das invasões dos povos indígenas, ou seja, do assassinato dos povos indígenas e dos povos negros no Brasil. Então, esse lugar do Tibira que eu construo na minha dissertação é parte desse processo de negação, de construção dos nossos corpos na matriz colonial. Né? Esse antes colonial quer dizer respeito, quer dizer, né, e aponta para esse lugar do Tibira, que é antes, né, dessa invasão colonial que existe no Brasil, e desse saque de conhecimento no Brasil, e também uma forma de falar, né, como nossos corpos estão e são inseridos cotidianamente no maquinário assassino do Estado, né? Então, é falar e marcar o lugar da inserção dos corpos, principalmente dos corpos LGBT e corpos pretos e indígenas, nesse maquinário que foi construído através do processo de colonização no Brasil. E aí, com esse trabalho, né, eu queria marcar também um lugar da construção de imagens que a gente vem traçando ao longo de toda essa jornada, né, até aqui nesse presente e o que a gente tende a construir para um futuro. Eu acredito que falar dos processos de violência do qual nossos corpos são inseridos, ele faz parte, afinal, nós estamos sendo assassinados diariamente, mas é importante também ressaltar toda a beleza e toda a subjetivação e afetividade que existe e contém, né, dentro dos corpos indígenas, pretos, LGBTs e das mulheres, né? Afinal, nós estamos dentro de uma sociedade heteronormativa machista. Com isso, eu acho que a gente tem, né, como um trabalho aí para frente, começar a construir também outras imagens para o futuro que não somente da violência, né? Acho que a gente, por muito tempo, se apegou a discutir a violência. Lógico que é uma violência que ela é dada cotidianamente, mas nós esquecemos também. Eu sei que é difícil, né, se desvincular e se desfazer das imagens de violência. Afinal, a violência ela é cotidiana, ela persegue a gente cotidianamente. Mas falar também das belezas da bicha, de ser uma bicha, por exemplo, nessa sociedade brasileira, é importante e é importante para toda uma geração, todo um futuro que está vindo pela frente. Dentro dessas temáticas de futuro, se a gente for pegar, né, discutir as temáticas de futuro, eu imagino um futuro com uma bicha, eu imagino e ficciono um futuro contendo bichas, travestis, sapatões, né, pretas e indígenas nesse futuro. E para isso, eu acho que é importante a gente começar a construir imagem hoje para esse futuro, né? Eu coloco esse Tibira como esse ancestral porque o Tibira, se hoje eu estou viva, né, e várias outras bichas aí, e o movimento LGBT conseguiu avançar no Brasil, eu acredito que é graças a esses corpos, infelizmente, que foram assassinados, mas foram graças a esses corpos desobedientes em que nós conseguimos chegar onde nós chegamos, né? Então, e acho que o meu trabalho é para a construção e a abertura de um futuro possível para essas bichas, outras bichas que estão vindo por aí, né? Então, entrando um pouco dentro dos livros da Grada Quilomba e do Aito Krenak, eu separei algumas palavras-chave que eu acho que para mim ressoam com mais força dentro desses textos, e fazer um paralelo entre eles, né, para a gente começar a discutir sobre essa questão da invisibilidade e hipervisibilidade e das assimetrias de violência que recai sobre esses corpos. Eu acho que as palavras-chave do texto da Grada Quilomba são essas: a boca, né, o outro, a ferida e o silêncio, né? A boca, né, a Grada Quilomba, ela começa o texto dela, Máscara, falando dessa máscara que eram usadas, né, nos corpos escravizados, sequestrados de África, né, como essa tecnologia, não tecnologia, mas essa ferramenta primeiro, de cercear a fala do corpo preto,
mas também era um meio do que o senhor, né, o branco, é, colocava essa máscara no rosto do corpo preto como forma também do corpo preto não se alimentar, né, e não roubar o alimento que era produzido pelo próprio corpo preto, né, como se o corpo preto, é como se ele não pudesse, né, e se não fosse dele aquele alimento, né. Então era uma forma de controle tanto, né, do alimentar-se, como também desse lugar do silêncio, né? O lugar do não erguer a voz, não ser ouvido, não falar, né? Que aí tem um outro lugar que é esse do silêncio, né? Mas esse silêncio que eu coloco como palavra-chave é um silêncio que ele se perpetua muito por esse lugar do quem pode falar, né? Do lugar que a colonização construiu ao longo da história para os corpos pretos indígenas, né? Nós, dentro, por exemplo, se a gente for colocar dentro da academia, chegamos perto, né, de toda a construção teórica e de epistemologias que foram construídas ao longo do tempo, nós chegamos bem tarde a esse acesso, né? Esse silêncio perdura até hoje, né? Tanto que o silêncio também é um sintoma do racismo, o silêncio também é um sintoma das violências que recaem sobre o nosso corpo, né? Outra pensadora que discute bastante o silêncio, é, não o silêncio, mas o oposto ao silêncio, que seria a raiva, né? Que é a Audre Lorde, ela coloca justamente esse lugar da raiva como um lugar estratégico para a gente, né, se desvencilhar e quebrar com a lógica racista, né? Com a lógica da violência racista que recai sobre os nossos corpos. Mas voltando, né, a boca como esse lugar, né, esse lugar do corpo, que ele, como esse orifício, né, que ele tanto emite voz como no movimento oposto, de entrar, no caso do alimento, e que também tem muito a ver com o que o Krenak coloca sobre os corpos que são desvinculados da terra, né, para os povos indígenas, assim como para o povo preto, né? Aí a gente coloca, por exemplo, se a gente leva para a Amazônia essa temática, o corpo preto, quilombola, ribeirinho e indígena, ele né, e tem uma relação muito afetiva e efetiva com a terra e o plantar, né? Essa máscara que a Grada sinaliza e coloca no corpo dela, no texto dela, é a própria materialização das tecnologias da colonização no Brasil, da colonialidade no Brasil, né? Então, a gente pode ver hoje essa máscara, né, que naquela época era utilizada tanto para silenciar quanto para negar o alimento ao corpo preto, como outras tecnologias bem mais avançadas acopladas ao capital, né? Como a violência do Estado, como a questão do acesso à educação do povo negro, do povo indígena, dos povos indígenas. Então, esses mecanismos de racistas, eles vão, ao longo do tempo, tomando outras formas e se adaptando e avançando conforme o capital também vai avançando, né? Afinal, se você nega a mercadoria, né, o alimento ao corpo preto e indígena, isso também está falando daquele lugar da produção capital da qual o negro e o indígena também é afastado, né? Outra palavra-chave que aí é comum aos dois textos é esse lugar do outro, que também está vinculada à questão da humanidade. No texto da Grada Quilomba, assim como de outros vários pensadores negros, como o Fanon, por exemplo, afinal a Grada Quilomba também vai no Fanon para erguer, né, e construir o texto dela, a obra dela. Essa questão do outro é a relação de alteridade também, que passa, né, pela alteridade em relação ao corpo branco, mas a construção do outro que até hoje está perpetuada, né, na nossa sociedade, que é a construção do corpo negro, do corpo indígena, né, aquele outro distante, aquele outro da qual não gostamos e não queremos nos aproximar. Grada Quilomba coloca que a própria construção, né, ela conversando com o Fanon, que a própria construção da alma negra, né, da alma negra é
uma construção também para classificar esses corpos como negros, como indígenas, como outros que não o da matriz branca, né, heterossexual e cis. Porque depois do texto do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, ele vai colocar em discussão a noção de humanidade, né? Quem faz parte dessa humanidade? Quem pode ser humano? Então, se a gente for realmente vincular essa questão da humanidade, né? Quem é humano com a questão do outro, dentro dessa perspectiva de humanidade, o corpo negro, indígena, assim como os corpos LGBTs atravessados da questão racial, eles são os não humanos, né? Porque o não humano, na minha percepção, é o que pode ser matável, né? Então, o que pode ser matável é o outro, né? Então, se você, a gente não precisa nem avançar e na verdade, não avançar, a gente não precisa nem ir, né, no cerne da história da colonização brasileira para se dar conta disso, porque a gente vê, né, cotidianamente a violência estatal recaída muito maior sobre o corpo preto e o corpo indígena, né? Os últimos acontecimentos que a gente presenciou, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ele é reflexo dessa construção de humanidade e a construção do outro, né? Assim como algumas ferramentas da mídia também se utilizaram, né, dessa noção e perpetuaram essa noção do outro, como o cinema, por exemplo, né? O cinema, a construção das imagens publicitárias, o marketing, eles também dão conta de criar, né, e de pressionar e friccionar esse lugar, que é a percepção de quem é o outro, né? E aí, o que eu acho fantástico, né, no texto do Krenak é, inclusive, essa sacudida que ele dá. Porque, para mim, essa sacudida do questionamento de humanidade, ele vai atravessar toda a construção epistemológica que a gente conhece até hoje, né? Essa questão e essa questão e essa percepção que é através do olhar do indígena, né? Que ele também, aí a gente for discutir, né? As construções epistemológicas aqui no Sul, na América Latina, a nossa academia, né? O conhecimento indígena ele chega muito atrasado na academia, né? E aí quando chega, é fazendo o que o Krenak faz, né? É atravessando todo esse tipo de conhecimento que a gente tem acumulado até hoje. E coloca, né? Fala assim, ó, essa humanidade, né, ocidental que vocês conhecem, ela não é assim como vocês realmente leram nos livros ou vocês aprenderam, né? Então, o texto do Krenak, para mim, é um texto, esse texto, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um texto muito valioso, atravessado, sozinho também, mas quando ele atravessa e se acopla aos textos, por exemplo, né, esse da Grada Quilombo e de outros pensadores negros, como o Fanon, o Ashley Mbembe, né, as pensadoras negras no Brasil, como Beatriz Nascimento, ou então ou como Audre Lorde, né, eles são textos, outros textos também, né, de escritores e pensadores indígenas, como Schopenhauer, são textos que realmente para mexer e balançar a estrutura, essa estrutura, né, acadêmica, de conhecimento epistemológico. Eu acho que são textos que são fundamentais e urgentes de estarem dentro das discussões das humanidades, né, da área das humanidades, né, essa é até controversa, mas eles são urgentes de estar dentro da discussão das humanidades dentro da academia, né? Além disso, tem um outro texto do Krenak, que é mais recente, né? E pensa, por exemplo, esse momento de pandemia e isolamento que a gente está vivendo, que é o Amanhã não está à venda, onde ele coloca em xeque também, através de outras reflexões bem filosóficas, né? Que é, por exemplo, a ideia de que esse vírus que a gente está vivendo hoje seria tão orgânico quanto essa ideia, né, do corpo como um ser humano. Porque o Krenak coloca, ó, o vírus ele só está atacando os humanos, né? Ele não está destruindo a natureza, ele não está destruindo as florestas, ele não está matando os animais, ele está destruindo o ser humano. É como se fosse realmente um corpo humano, um organismo vivo que estaria, né,
somente atacando esse outro corpo humano, esse outro corpo orgânico, né? Porque e aí, lógico que, né, tem toda uma série de problemática, porque mesmo eu escutei, né, da Conceição Evaristo numa live que ela fez, que ela justamente coloca isso, né? Mesmo que essa questão da, da pandemia, né, do Covid-19, ela seja uma doença, né, um vírus democrático, mas a forma de sobrevivência ela não é democrática, né? Então, eu queria um pouco também jogar a luz, jogar esse texto, né, atravessar esse texto da questão territorial, no caso, indo para a Amazônia. Eu sou um corpo vindo do Nordeste do Pará, da Amazônia, e é muito caro esse lugar também da territorialidade dentro dos meus estudos, né, dentro dos trabalhos que eu pesquiso. Essa questão do outro, né, da colonização na Amazônia, que é pouco conhecida aqui, né, no Sudeste, ou pouco estudada, ela requer um olhar diferenciado. A colonização na Amazônia ela é tardia, ela é feita de forma diferente. Se você for pegar realmente os registros históricos, né, sobre a colonização na Amazônia, você vai se deparar principalmente com essa dificuldade, né, do invasor, do europeu, com lidar com a floresta, né? Foi necessário. E também é importante tocar nessa questão e é atravessado por esse outro, pela humanidade, porque o próprio corpo indígena, né, às vezes ele é muito colocado dentro de um lugar como se ele não tivesse sido escravizado, ou, né, que a escravidão indígena ela foi menor, ou, lógico que a gente não está falando de uma comparação, né? Mas é importante porque justamente nesse encontro com o desconhecido, com a mata, com a floresta, né, com a natureza na Amazônia, e isso se colocando como um obstáculo da invasão colonial, o corpo indígena é o que tem, é o que domina, né, aquele território. Então, dentro da história da colonização da Amazônia, tardia, né, e uma das últimas a terminarem, né, porque mesmo quando termina é, o, os processos o processo de sequestro, né, e contrabando dos corpos escravizados, na Amazônia você vai ver relatos de que mesmo assim ainda continua o processo, né? E aí é o que eu acho que é o que meu trabalho também quer colocar, um lugar de encontro, né? Como se dá esse encontro entre o negro e o indígena na Amazônia e o que reverbera na Amazônia até hoje desse encontro. Mas primeiro, voltando para essa questão do outro e da humanidade, a Amazônia por muito tempo também foi visto como esse lugar outro, né, dentro de toda a questão regional brasileira, né, e a gente se de falar do eixo sul e sudeste no Brasil, a Amazônia é vista como esse lugar outro, né, de pouca atenção, que pouco reverbera no cenário nacional em relação à construção também potente desse lugar do outro, né, da questão racial. Então, meu trabalho também é um trabalho voltado para uma racialização, né, racialização da Amazônia e uma tentativa de avançar nessa imagem uma imagem internacional e nacional que se criou da Amazônia como esse grande lugar, como esse grande bioma que precisa ser protegido. Eu acredito que a Amazônia não se sustenta sozinha, né? A Amazônia é sustentada por todos os povos indígenas que estão ali presentes, todos os povos quilombolas, os povos pretos, racializados, ribeirinhos, que sustentam a Amazônia. Então é cada vez mais importante a gente falar desse lugar desses corpos, né? E não somente desse grande bioma, porque a Amazônia, falo novamente, a Amazônia ela não se sustenta sozinha, né? Quem sustenta a Amazônia é esse ciclo orgânico que existe entre a natureza, entre a floresta e os corpos que estão ali dentro, né? Fazendo todo esse remanejo de sustentação, né? Então, acho que é importante a gente começar a avançar nesses debates, né? Porque, afinal, a gente está falando aqui
invisibilidade e hipervisibilidade, né? Dentro desse cenário, a Amazônia se coloca realmente como um cenário ainda desconhecido, é, um cenário invisível perante, né, todas as construções de saberes, principalmente potentes, em relação à questão racial, em relação às questões étnicas, né, as questões de gênero, as questões de sexualidade. Porque é importante a gente frisar que o meu trabalho, por exemplo, sobre bichos, ele é um trabalho que está permeado sobre a minha questão subjetiva, como eu atravessei todos esses processos, né? Como eu saio do Pará para vir para o Rio de Janeiro e como se dá essas travessias, mas é importante porque é, ela sinaliza para um lugar que ele é muito específico, né? Eu saio do Pará, a minha vivência de bicha no Pará, ela não é igual de uma vivência de uma bicha no Nordeste, e ela não é que, que consequentemente não é igual a uma vivência de uma bicha no Sudeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste. Então, querendo ou não, as nossas vivências, a nossa subjetividade, ela, querendo ou não, ela tá atravessada e cortada por um território, né? Que é esse território de onde você vem, de onde você convive com outras pessoas, né? Então, o meu processo de subjetividade meu, né? E é importante, porque o meu processo de subjetividade no norte, ele também às vezes não é igual, ele não é igual, na verdade, a outras bichas que estão. Por exemplo, eu sou de uma cidade chamada Castanhal, mas a minha vivência, ela não é igual a de uma bicha em Belém, né? Na capital do estado. É, mesmo que possa haver confluências, né, porque o fator cultural também ele é permeante nessa questão, e se você e aí eu vivo ali perto de Belém, né, eu vivo na região metropolitana, então a nossa cultura está permeada pela culinária, pela musicalidade, né, pelas relações corporais, pelas trocas corporais. E isso é muito, muito potente para falar sobre esse lugar, né, de produção de imagens, produção de conhecimento, produção de hipervisibilidade, né, sobre esses corpos. Mas nossos processos, ele, querendo ou não, passam pela nossa subjetivação. Então, é, cada bicha tem uma história, né? Então é importante sinalizar que não é uma história única de bicha, mas histórias que possam ativar processos, né, em outras bichas, né? Que eu acredito que a gente precisa cada vez mais construir trabalhos para ativar corpos parecidos ou que vivem em situações parecidas com a nossa, para, se eles quiserem também, poderem escrever sobre seus processos de subjetivação, né? Afinal, dentro da academia, eu acho que o meu trabalho ele serve para isso, para poder despertar, tanto, lógico, que tanto escavar um processo histórico e erguer uma epistemologia em torno do corpo da bicha, mas um processo que possa atravessar e manifestar na outra bicha a possibilidade dela também entrar, né, e ser esse corpo dentro da academia, né? Que a academia e a universidade se torne, a pós-graduação principalmente, se torne uma possibilidade, um direito, de que você querer ou não estar ali dentro. Mas aí avançando nos textos da Grada Quilomba e da Wilton Krenak, esse lugar da ferida, que é um outro lugar que ele também foi trabalhado muito pela Grada Quilomba em todo o livro dela, que é a questão da ferida e do trauma, né? A Grada Quilomba aponta que a ferida colonial ela ainda está aberta, ela não foi sarada, né? Então a gente precisa, e aí eu acho que essa ferida ela diz muito a respeito à questão da violência que foi construída e recai sobre esses corpos, né, racializados, pretos, indígenas, né, até hoje. Mas então quais seriam as ferramentas, os mecanismos possíveis para fechar, né, costurar, saturar essa ferida? Eu gosto muito do texto da Audre Lorde. A questão da raiva, para mim, da raiva pontual, é para mim, uma dessas saídas, né? Como você utiliza essa raiva, né, do racismo que recai sobre o seu corpo para enfrentar esse racismo. Lógico, a Audre Lorde, é, mulher negra sapatão, tá ali falando a partir da vivência dela. Mas eu acho que como então nós podemos utilizar essa raiva que a Audre Lorde coloca pra gente como também um mecanismo para as bichas, sapatões, travestis, né, sair dessa ordem da violência, né, que recai sobre os corpos racializados, mas também sobre os corpos desobedientes da normativa de gênero e sexualidade, né? Então, essa ferida que a Audre Lorde coloca e aberta pelo processo colonial, né, pelo processo escravatório, é,
é esse lugar do trauma que é causado para esses corpos, né? Dessas imagens que são congeladas e perpetuadas, né? E que elas estão ali pulsando e elas em qualquer momento, qualquer sopro, elas começam a latejar, né? Então, existem inúmeros de eventos e exemplos atuais sobre como essas feridas elas são tensionadas, né? Desde, sei lá, para pessoas negras, desde a questão do cabelo, a questão de ser seguida dentro do mercado, dentro de lojas, de departamento, né? Até a materialidade mesmo da morte, né? E para os povos indígenas também. Então, desde a desapropriação da terra, né? Que é uma luta que vem se apresenta desde a colonização, que é a demarcação das terras indígenas, né? Afinal, esse corpo indígena ele é desapropriado, assim como o corpo negro, ele é desapropriado da sua terra, né? Mas aí a diferença é que o corpo negro ele é atravessado por esse oceano, né? Mas também encontra aqui uma outra desapropriação, porque com o fim da colonização, né, com o fim do processo de escravidão, você também não dá uma terra, não dá subsídio suficiente para esse corpo sobreviver nesse novo país, nesse novo território, né? Assim como aconteceu com os povos indígenas, né? Desapropriação da sua terra, desapropriação do seu lugar, né? Que não é somente uma terra, não é somente um lugar, né? Existe um outro processo de subjetivo para os indígenas e para os povos pretos, né? Dentro da matriz ancestral de, de que não é somente uma terra, né? Existe toda uma simbologia por trás daquela terra na qual eles viviam, né? Toda uma organização outra, que não é essa que a gente conhece, essa organização social espacial que a gente conhece, com esse território. Então, esse lugar da ferida, ele se apresenta de inúmeras maneiras e ele é perpetuado a cada movimento, né? Ele é perpetuado pelo racismo. Se a gente for pegar, por exemplo, os textos de Ashley Mbembe, né? Quando ele vai discutir a questão da ficção da raça, essa ficção da raça, ela se dá pelo evento do racismo, né? Um racismo que vai ficcionando o lugar da raça no mundo. Então, esse lugar da raça também é um lugar de uma ferida que é aberta e é constantemente alimentada pelo racismo, né? Pelos racismos cotidianos. Então, muitos autores negros, indígenas, vêm apontado, né, para essa saída dessa ferida. Eu cada vez mais estou interessado em construir imagens, né, outras, né, essas imagens de belezas, imagens outras, né, para o futuro que não passem mais pela violência. Eu acho que é inevitável não falar da violência, é inevitável fal- falar da violência, mas eu acho que é isso. Assim, tem vários ancestrais nossos têm apresentado, têm mostrado para gente como é que a gente pode, né, contornar. Afinal, tem outra mana que é muito preciosa dentro dos meus trabalhos, que é a J. Mombassa, que realmente fala isso, né? Esse movimento de fuga, né? Esse movimento de constante fuga também é uma forma, uma estratégia de fugir, né, dessa ferida colonial hoje, que, que não é não se trata, né, de sarar a ferida, mas é evitar, né, talvez evitar esse contato, né, essa fricção da ferida, né, tipo, esse cutucar da ferida, né, que gera muita dor, né, porque aí o estágio final do cutucar a ferida é justamente, né, quando o seu sangue para de correr nas suas veias e você é morto, né? E eu acho que nossos corpos têm caído, né? Os corpos das bichas, das sapatões e travestis, principalmente no Brasil, atravessados de raça, né? Pretas, indígenas, foram violentamente, né? São violentamente perseguidos para a última instância, né? Que é a instância da morte, né? Então, e aí esse trabalho da Amazônia, né, desse lugar desconhecido, também passa por um apagamento generalizado e sistêmico desses corpos, né? Então, a gente vê hoje na mídia poucos corpos
nortistas no cenário midiático, por exemplo, que é justamente fruto dessa operação racista, racial, que se deu em relação à Amazônia, né? Cadê os corpos pretos, LGBTs pretos e indígenas da Amazônia, né? Hoje existem vários coletivos que tratam da questão da Amazônia, mas se a gente for realmente comparar, e aí nesse sentido realmente da comparação do conhecimento, né, na comparação da construção epistemológica, a Amazônia ainda é um lugar totalmente destruído, é um lugar totalmente afogado em ruínas, né? Meu trabalho de outras manas e da Amazônia que nós vemos realmente construindo, que nós estamos construindo, é realmente um trabalho que passa por uma reconstrução através dessas ruínas, né? Cadê os corpos, nossos corpos dos nossos ancestrais, os corpos, né, que foram realmente os responsáveis pelo assassinato e o apagamento dos nossos corpos dentro da Amazônia? E aí, talvez esse última palavra-chave do Krenak, o tempo, ele também responda a essa questão da ferida da Grada Quilomba. Para mim, esse tempo porque o tempo que o Krenak fala e traz não é o tempo cronológico da qual a gente conhece, né? O tempo de 24 horas, de 24/7, é o tempo da ordem da cosmovisão indígena, né? Lógico que cada povo indígena, cada povo indígena tem, né, é, o seu conhecimento em relação ao tempo, mas eu acho que esse tempo que o Krenak fala é também um lugar da desobediência, né, desse tempo que a gente vive, porque é um tempo que ele é construído também pela ordem do capital, né, que é a ordem da produção, que é a ordem da desapropriação da terra em nome da produção, por exemplo, inorgânica, porque aí talvez a gente precise tratar cada vez mais essa questão dos transgênicos, né, da invasão da terra, por exemplo, que acontece hoje na Amazônia para a produção de soja, produção de gado, como um lugar inorgânico comparado, né, ao que, por exemplo, o MST ou os povos indígenas fazem, ou os povos quilombolas fazem em relação à produção alimentícia dentro dos seus territórios. Então, esse tempo que o Krenak fala também é um tempo que, para mim, eu gosto de falar dele como esse tempo da qual a gente, agora, no agora, está construindo para um futuro. Talvez a gente já esteja no agora num futuro, né? Então, por exemplo, quando a Grada Quilomba veio ao Brasil ano passado, a Grada Quilomba já sinalizava para isso, né? Da gente começar a fazer um trabalho de interrupção das imagens de violência, né? Dentro do texto da Grada Quilomba, quando ela fala da boca, da máscara, ela traz a foto, uma foto que acho que tá em quase todos os livros de história sobre escravidão, que é a Anastácia de máscara, né? Com essa máscara no rosto. E a Grada Quilomba justamente aponta para isso, que a gente precisa também começar a fazer um exercício entre a gente de começar a deixar essas imagens para trás, né? Eu sei que são imagens e marcas muito fortes de um período que nós vivemos no mundo e no Brasil, mas que talvez a gente precise agora, nesse momento, começar a se amar. Porque, por exemplo, quando eu falo do processo das bichas, né? Do corpo da bicha, a gente precisa apontar que a bicha, né, como esse corpo afeminado, principalmente, principalmente se ele é atravessado da questão racial, ele é um corpo preterido dentro das relações, por exemplo, né? Então, a gente precisa, agora aqui falando sobre o meu trabalho, né, e aí fazendo um paralelo com a Grada Quilomba fala das imagens, né, e aí a gente precisa, por exemplo, no cotidiano nosso, afetivo, né, no campo da afetividade, fazer um exercício que talvez para muitas seja muito duro, né? E muito complicado e doloroso, que é o processo de também se desfazer da sustentação da matriz da matriz heterossexual, né? Se desfazer do trabalho, né? Parar, na verdade, de sustentar o trabalho da masculinidade, né? E aí apontar que cada vez mais as bichas precisam começar a se amar entre elas. Porque enquanto as bichas não fazerem esse movimento de se amar e se verem como corpos amáveis, né, corpos que podem sim se relacionar e trocar afetividade entre eles mesmos, a gente vai continuar trabalhando para a matriz da masculinidade
para que a matriz da sexualidade e da homonormatividade ela se mantenha em pé, né? Porque é importante também não só falar e criticar a matriz heterossexual, porque essa matriz heterossexual ela foi forte, firme e reverberou dentro da matriz homossexual, afinal a gente também vive dentro de uma constante normatividade da homossexualidade, né? Desses corpos que são lidos como Barbies, corpos padrões, que realmente não estão dispostos a se relacionar no cotidiano com essas bichas afeminadas, né? Porque se você realmente, aí falando, por exemplo, de invisibilidade, hipervisibilidade e de construção de imagem, se você ecoa, né? Se você anuncia bicha preta, você já vê o quê? Ou bicha indígena, você já vê aquele corpo, né? Aquele corpo afeminado, aquele corpo outro, que aí, porque quando você, é muito forte esse lugar, né? E a gente precisa é, colocar ele em debate, né? Que é o que vem na sua mente quando você fala gay e quando vem na sua mente quando você fala bicha, né? Geralmente a figura do gay ele é associada a uma questão mais normativa. Lógico que ela não é sempre normativa, mas o que se espera socialmente de um gay é que ele realmente se acople à matriz heterossexual, né? E se torne passável dentro das relações sociais estabelecidas. Agora, para uma bicha dentro de uma matriz heterossexual e afeminada, né? É quase impossível você se acoplar a essa matriz, né? Porque o seu corpo, né? A sua forma de estar no mundo não vai deixar você se acoplar a essa matriz, né? É, então, voltando, né, para essa questão também do tempo e da grada quilomba, das imagens que a gente precisa agora reverberar para um futuro, porque aí o Krenak, essa questão do tempo, né, da ficção que muitas pessoas têm construído nesse momento, assim, né, essa, essa- esse lugar, né, que está sendo tomado agora, que é o lugar da ficção, né, que aí chegou aqui no Brasil, principalmente muito forte pela questão do Mbembe, a questão do tempo é uma questão realmente da gente começar a sinalizar para uma quebra, né, uma quebra dos aprisionamentos que esse tempo apresenta para a gente, né? Que é esse tempo que marca a nossa infância, que marca a nossa adolescência, que marca a nossa fase adulta, né? Mas também é o tempo que marca para alguns corpos a morte, né? Que marca para alguns corpos a anulação, né? E para as pessoas, se a gente for realmente discutir a questão colonial com esses corpos que são construídos como outros e não humanos, esses corpos dentro desse tempo, né, dentro desse tempo que a gente vive, já são corpos que eles estão no lugar do tempo negativo, né? São corpos que já nascem mortos. A gente pode dizer assim, que são corpos que já nascem mortos, porque eles já nascem alvos, já nascem alvos de uma perseguição, né, racista, de uma perseguição de gênero, uma perseguição de sexualidade. Então, uma outra coisa que eu até brinquei dentro do meu. Brinquei não, porque não é brincadeira, mas que eu fiz uma metáfora com a frase não se nasce, mulher se torna, é que, tipo, para uma bicha, na verdade ela já nasce bicha, ela não consegue se tornar bicha. Porque dentro de uma produção que fala, né, de padrões de gênero e sexualidade, nascer bicha, nascer afeminada, nascer preta, nascer indígena, já é nascer nesse lugar que está ficcionado, né? Então, se ele já está ficcionado, então cabe a gente fazer outras ficções que não essas, sobrepor essas ficções já dadas. Por isso que eu quando coloco Tibira como esse ancestral, eu também faço exercício de falar assim, ó, Tibira não é uma bicha, eu coloco ele como esse lugar meu de ancestralidade. Mas porque eu não posso simplesmente colocar o Tibira dentro dessa ficção, porque o Tibira é de um outro tempo, de uma outra materialidade, de uma outra ordem, né, social subjetiva, né? Eu não posso simplesmente fazer esse exercício de falar que o Tibira era um corpo homossexual, porque senão eu estaria fazendo o jogo do colonialismo, né? O jogo da colonialidade. Então, é importante a gente começar a criar outras ficções, construindo de outras imagens para sobrepor essas imagens das quais a gente já está presa, né?
Então, quando você pensa numa bicha que é escandalosa, que é uma bicha fechativa, que é uma bicha, sabe, barulhenta, uma bicha, sei lá, uma bicha venenosa. Então, essas imagens que já são fixadas e são duras, rígidas, e nós precisamos, né, começar a sobrepor ela com outras imagens que são as imagens desses lugares que eu já coloquei anteriormente, como a afetividade, o amar-se entre si, né, a beleza, né, a felicidade. É difícil você ver fotos, assim, encontrar fotos na internet de bichas que são companheiras, ou de bichas, né, em processos de felicidade, bichas compartilhando momentos de felicidade entre outras bichas, né? Ou não precisa nem ser entre outras bichas, entre outras com sapatões, com travestis, né? Então é importante a gente começar a construir essas ficções, né, hipervisíveis, aí sim, no plano da hipervisibilidade, que não mais essas de perseguição e morte. E aqui eu trouxe justamente um símbolo desse lugar que eu estava falando anteriormente, que a Grada Quilomba sinaliza, que é esse monumento à voz de Anastácia, né, que é do Yuri Cruz, né, de 2019, essa imagem que ele constrói. E aí vai ser a primeira vez que a gente vai ver a boca da Anastácia, né? Anastácia Livre, o nome da figura, ele fez em santinho, assim. E, e é sobre isso que a Grada Quilomba estava falando e o que eu também venho construindo a partir de agora, né? A partir desse doutorado. E aí, lógico que o meu doutorado é sobre a Amazônia, sobre as bichas na Amazônia, né? Esses processos, qual seriam os processos de felicidade dessas bichas na Amazônia, né? Porque como a gente também nunca tinha visto o sorriso da Anastácia, o que a gente nunca viu, o que a sociedade não quer ver, na verdade, sobre as bichas, sobre as sapatões, sobre as travestis pretas indígenas na Amazônia, né? Então, essa questão que o Yuri traz, né, e que a Grada Quilomba depois também ele dá para a Grada Quilomba, né, o Santinho da Anastácia, que é um momento muito potente, simbólico, que é justamente esse lugar que a gente nunca viu, né? Dar-se, porque não é só o movimento de você dar a boca, devolver a boca, né, da Anastácia, é devolver a voz, é devolver a possibilidades que não mais a do silêncio, né, que não mais o lugar do silêncio que está perpetuado entre a gente, né, e aí dentro da academia, isso reverbera também, por exemplo, dentro da academia. Então, é devolver o conhecimento, é devolver a epistemologia, é devolver a subjetivação da Anastácia. Então, quando a gente faz esse movimento, né, esse contramovimento que é dado para a gente, dessas imagens congeladas, a gente também devolve, né, os processos de subjetivação dos nossos corpos, né? Então, é sobre esse lugar que, basicamente, eu queria falar aqui com todos esses processos do Ailton Krenak e da Grada Quilomba, né? E aí, quando eu falei, por exemplo, das vidas negativadas, né? Eu chamei aqui, na verdade, de vidas negativadas, que são essas vidas que já nascem, né, no limiar da morte, que já nascem, na verdade, ameaçadas, né? Essas vidas precárias, muitos chamam de vidas precárias, ou, ou vidas que estão, na verdade, nesse lugar da violência. Eu coloquei aqui como vidas negativadas, porque é meio que, se a gente, é um, uma metáfora, né? Então trouxe essa imagem que circulou muito pela internet em 2019, que é tipo a coisa que mais se rouba no mundo, né? Que são as terras indígenas, né? Na verdade, esse processo da demarcação de terra indígena é um processo histórico que para mim advém realmente da colonização, porque quando você desapropria, você lança também um lugar da devolutiva, né? Se você desapropria, logo você precisa dar um outro lugar, né? Lógico que não é a morte, mas um outro lugar, um outro território para os povos indígenas. É, assim como para os corpos quilombolas, para os corpos ribeirinhos na Amazônia, por exemplo, né? Então, trazer esse lugar e essa imagem das vidas negativadas é sobre isso, é tipo, quais são, né, essas vidas, quem são essas vidas precárias, essas vidas que estão nesse lugar menor, né, já nascem no lugar menor. Então, tomando de novo como objeto o meu corpo de bicha, né, meu corpo já nasce num processo de negativação. Negativada por quem? Negativada pela matriz de gênero, pela matriz de sexualidade, pela matriz racial, né, e pela matriz normativa, né, patriarcal que a gente vive.
e principalmente negativada pela colonização, né? Que através da colonização que você perpetuou no Brasil o que é, né, o que é o branco, que é esse lugar que veio, né, junto com as caravelas, embarca aqui no Brasil junto com essas grandes caravelas, né? É esse lugar de um lugar fixo, né, branco, europeu, heterossexual, padrão. Né? É até chato ficar repetindo isso, mas é importante sempre, né? Porque aí é a partir disso que a gente começa a deslocar nossos processos de subjetividade para um outro rumo. E aí, lendo o livro do Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e aí como eu venho pensando muito sobre estética, imagem, e a minha linha de pesquisa é tecnologias e imagem, estéticas, né? Da comunicação, eu fiquei pensando muito nisso e fiz essa frase brincando com um texto do Krenak, né? Imagem para adiar a nossa morte. Né? Então, eu estou preocupado hoje, né, em construir quais seriam essas imagens que estamos construindo para o futuro, né? Que imagem é essa? Quais são as imagens que nós queremos colocar num plano da visibilidade e quais imagens que nós queremos nos desfazer, nós queremos queimar, né? E aí tem uma outra pensadora, né, que é fundamental, eu acho que todos precisavam ler, que é a Octavia Butler, que um dos livros dela, ela coloca, né, por uma fênix ressurgir, ela precisa primeiro queimar, né, e aí, discutindo toda essa questão, fiquei muito com a questão do fogo, né, e o que a gente viu, por exemplo, depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, foi muitas coisas queimando, né, e a gente já passou aqui no Brasil também por alguns lugares queimando, pegando fogo. Né? Em São Paulo também, logo depois dessa insurgência que aconteceu nos Estados Unidos, a gente também teve em São Paulo, né, revoltas, insurgências, e o fogo veio muito como resposta a essa insurgência, né? Então, pensar o fogo, pensar o queimar, que não é o queimar a Amazônia, que não é o desmatamento, porque esse lugar está num outro lugar, e, pros povos, né, e muitos povos indígenas colocam, né, e que eu reverbero aqui agora e ecoo aqui, é esse. O fogo que a gente vê na Amazônia, em outros lugares, em outros territórios, não são esse mesmo lugar da insurgência do povo negro ou do povo indígena, né? Esse lugar do queimar é o lugar provocado pelo capital, né? E esse queimar da insurgência aqui, para mim, é um movimento de libertação, né? Então, se essa distribuição do fogo essa destruição através do fogo é um movimento de libertação, de reencarnação, né? A gente pode pensar dessa forma, né? Liberta-se o que estava contido e preso nesse lugar, né? Que foi construído através da colonização, né? Por exemplo, os monumentos, a destruição dos monumentos. Eram esses lugares construídos e fixados de simbologias que não pertenciam a gente, né? Que, na verdade, acionavam a própria ferida colonial que a Grada Quilomba tá falando. Né? Então, o fogo seria isso, é se libertar desse lugar físico, né, da coisa. E aí o que sobra são as cinzas e a fumaça, né? E eu acho que dentro dessa cinza e dessa fumaça que vai para cima, muita coisa se liberta, né? Eu fiquei pensando muito isso. E aí depois eu até escrevi: se a imagem da destruição e redistribuição da raiva nos manterá vivas, então que elas se espalhem pelo mundo. Era um pouco disso que eu queria falar e trazer essa imagem que para mim é sobre isso que eu venho trabalhando e construindo, que é essa imagem de 2019 da Leona Assassina Vingativa, né? Que é essa mana preta, trans, travesti da Amazônia, também, ela é de Belém, e, e colocando e fazendo uma, na verdade, sobrepondo, né, a essa imagem que a gente conhece, que é o nascimento de Vênus, né, da Vênus. Então, a Leona nesse lugar, né, se a gente podia chamar do nascimento, né, da travesti na Amazônia, uma coisa assim, sabe, a Vênus da Amazônia, né. Lógico que a gente não precisa entrar no âmbito da comparação com a obra de arte, mas é sobre essas imagens que a gente precisa começar a se ater, né, e se atentar a partir de agora. Porque a gente já está inserida dentro da matriz da violência, da colonialidade.
Nós já estamos inserida dentro desse processo de matança, da ficção da raça. Então, como sair disso? Como dar conta, né, de continuar o trabalho da fuga? Porque o trabalho da fuga em si também ele exige muita energia e ele desgasta a gente com o tempo, mas como continuar não só o trabalho da fuga, mas que nesse trabalho a gente possa deixar um rastro, né, um caminho de muita beleza e de muita subjetivação que, que, que é ecoada através de uma potencialidade de vida de travestis, de bichas, de sapatões, de mulheres pretas, de corpos pretos indígenas e racializados na Amazônia. E não só na Amazônia, mas no mundo, né? Que eu acho que é isso. Se eu acredito, né, em um futuro, o meu futuro, para mim, Andrei, ele é um futuro que vai estar permeado e cheio de bichas, e cheio de sapatões, e cheio de travestis pretas e indígenas. Então, qual seria o nosso trabalho de agora para remexer nesse futuro, né? Quais imagens que eu vou construir agora, que nós estamos construindo agora, e que essa galera que está vindo aí no futuro precisa ter acesso, né? Então, se eu escrevo dentro da academia hoje, é um processo também, tanto de profanação desse lugar, né? Desse lugar de sabedoria, desse lugar de conhecimento, de troca de conhecimento, mas um lugar também que você remexe, quando você entra, você remexe a estrutura, e se uma outra bicha lhe vê ali dentro, né? Vê você escrevendo, o meu trabalho de escrita é para outras bichas, que outras bichas possam, né? Almejar querer estar dentro da academia. Não é que elas precisem estar na academia, porque isso não é um lugar obrigatório. Mas que o meu corpo dentro da academia, dentro da construção de saberes e conhecimento, possa reverberar e possa, né, manifestar em outra bicha essa possibilidade também de contar sua história, de construir suas imagens, né, de fazer seus trabalhos artísticos performáticos dentro da academia. Eu acho que era um pouco disso que eu queria falar sobre os dois livros, A Grada Quilombo, que são dois livros que realmente estão ali numa zona interseccional e eles se conversam muito, né? Porque é impossível é impossível falar de racismo e não falar, né, da questão indígena. Então, se a gente está nessa luta antirracista, essa luta antirracista também precisa incluir os povos indígenas, né? Então, é isso. Se não tem como falar de racismo sem falar da população ribeirinha, sem falar de uma Amazônia racializada, né? Então, precisamos nos atentar, né, principalmente fazendo essa crítica que a produção epistemológica de sabedoria que passa, né, e atravessa primeiro o sul e o sudeste, essa Amazônia precisa começar a olhar e a encarar o norte e o nordeste também como lugares potentes de construção coletiva, né? Então era um pouco disso que eu queria falar e deixo aqui a imagem de Leona Vingativa, como essa mana potente que tem feito trabalhos incríveis, né, sobre a partir da sua vivência, né, nas periferias de Belém, né, e que tem muito, muito a ensinar e o mundo tem muito a aprender com a Leona, né? Leona faz um trabalho incrível e tem vídeos incríveis dela no YouTube. Então procurem Leona Vingativa, que ela tem muito a ensinar para o mundo e para todos nós. Era isso que eu queria falar. Agradeço a todos. E é isso, gente. Vamos construir imagens potentes para o futuro das outras gerações que estão vindo aí, para as outras bichas, para as outras trans, para as outras travestis, para os outros sapatões, para os outros corpos trans que estão vindo aí, né? E que a gente possa realmente, dentro de cada um na sua plenitude, ser feliz e ser bonita e fazer carão e dar carão, sem, né, precisar criar olhos na nuca, né? Sem, né, ficar loucas num processo de autovigilância constante. Então, que a gente possa conseguir, né, um dia, quem sabe, sair de casa sem se preocupar se a gente vai conseguir retornar para casa. Então, agradeço a todos e é isso.